Que Deus esteja sempre conosco, que o Espírito Santo jamais saia de nós. Na verdade, o Espírito Santo só vai sair de nós se nós não quisermos mais a presença dele em nós. Senão, Deus nunca abandona o seu povo, nunca. Sempre é o povo que sai da presença do Senhor. Portanto, graça e paz da parte de Deus a todos neste momento e em toda a sua vida, que essa paz do nosso Deus esteja sempre contigo. Nós queremos pensar um pouco sobre o Salmo 29, esse salmo que nós lemos agora há pouco. Lutero, ele escreveu o seguinte sobre este salmo, que o salmo é uma profecia do Evangelho de que ele ecoará com poder em todo o mundo. Ele instituiu o dilúvio, o batismo, no qual o velho Adão é afogado e o novo homem surge. Ele diz que esse salmo é também o Evangelho que está ecoando desde o Antigo Testamento e que continua ecoando pelo mundo afora. Os 2 primeiros versículos do Salmo 29 são uma maravilha, são um convite, na verdade, para o louvor, a adoração, confissão de fé. Ele até diz, na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade. Nós somos seres caídos em pecado, que saímos da santidade. Lá no Jardim do Éden, nós saímos da santidade. E hoje, a nossa mente, ela não consegue mais quase nem imaginar o que é uma santidade, um ser santo. Nós sabemos que um ser santo é um ser que não comete pecado. No entanto, nós nem conseguimos imaginar a nossa vida sem cometer pecado, porque isso está longe. E aí ele faz esse convite: venham adorar esse Deus na beleza da sua santidade. E ao contemplar um Deus santo e verdadeiro em Cristo Jesus, podemos ter a certeza então que Deus quer transformar o nosso coração. E todo aquele que abriu o seu coração agora há pouco ao Senhor e confessou de fato os seus pecados, esse Deus santo, que tem o poder, e só Ele tem o poder de nos limpar e de nos devolver um pouco essa paz que procede do coração dele. A santidade desse Deus é maravilhosa. Como é fantástico olhar para esse Deus, como é maravilhoso, como é consolador admirar a beleza da santidade desse Deus. E esse momento de culto é uma adoração à santidade. Nós estamos diante de um ser santo, perfeito, que tem todo o poder no céu e na terra. E nós temos inclusive até um mandamento especial que ele diz: olha, reservem um tempo da vida de vocês, consagrem um tempo da vida de vocês. Santificarás o dia do descanso. Tirem esse momento, não separem esse momento de culto, não coloquem nada na agenda de vocês, porque esse é um encontro com a santidade, é um encontro com um ser que quer nos dar a sua santidade e que nos dá desde agora a sua santidade pelo perdão. Então, do versículo 3 até o 9, nós temos algumas afirmações que são também muito bacanas e que mostram o poder dessa santidade. Ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas.
Tudo pode estar embaixo da água, como no dilúvio. Mas sobre as águas, a voz dessa santidade continua ecoando. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade. Para nós termos uma ideia desta voz poderosa, Deus lá no jardim, ou vamos dizer assim, antes da criação, apenas abriu a sua boca e as coisas passaram a existir. O ser humano teve o privilégio de Deus formar ele primeiro a sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Nós somos privilegiados, pena que muitos não enxergam assim. A voz do Senhor quebra os cedros. Então, aqueles troncos de cedro grandes, potentes, pois basta eles ouvirem a voz do Senhor e eles se rompem, eles se acabam. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Como é que será isso? Despede chamas de fogo a voz do Senhor. Podemos até aqui fazer uma referência ao dia do Pentecostes, quando as pessoas conseguiam enxergar bolas de fogo sobre a cabeça dos cristãos. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Nós no Brasil temos um grande privilégio de nunca ter sentido, ou pelo menos se sentiram, foi bem fraquinho, um tremor de terra. Agora, não é porque o Brasil está em cima de placas que pode-se afirmar que a voz do Senhor não irá romper essas placas e fazer nós sentirmos também o tremor embaixo dos nossos pés. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Quer dizer, se a voz do Senhor ecoar na mata, até os bichos que estão para dar cria, só com a voz dele, diz, eles vão dar a cria, vai dar a luz lá, naquele exato momento. Irmãos, desde o jardim do Éden, do primeiro momento em que o ser humano ouviu a voz de Deus, essa voz continua ecoando em todos os dias da nossa vida. Essa voz nunca deixou de cessar. Lutero, ele escreve: as pessoas pensam, se eu pudesse pessoalmente ouvir Deus falando, correria tão rápido para ouvi-lo que meus pés até mesmo iriam sangrar. Se fosse anunciado hoje que Deus estaria sentado aqui, nesse altar hoje, quantos viriam ao culto? Quantos viriam ao culto se fosse anunciado isso? Mas é só o pastor. É só o pastor. Não, esse pastor nós já conhecemos, esse não. Deus não está lá. Hoje não é importante ir ao culto. Então não preciso ir ao culto. E aí ele continua escrevendo assim: se ele fosse falar em sua majestade, Deus, sentar aqui e falar na sua majestade, você veria a correria que teria início, como lá no Monte Sinai, onde afinal somente os anjos falaram. No entanto, o monte fumegou e tremeu. Mas agora você tem a palavra de Deus na igreja, nos livros, em sua casa, e esta é tão certamente a palavra de Deus como se o próprio Deus estivesse falando. Deus não vai sentar aqui. Ele próprio sentar aqui, ele pode sentar? Pode, Deus pode tudo. Mas ele não vai.
Ele não vai. Porque nós não suportaríamos a majestade, o poder, a santidade de Deus, nós nem suportaríamos um segundo diante dele. Graças a Deus ele usa meios, ele usa pessoas para proclamar. Então todos esses versículos do Salmo 29 estão falando do poder de Deus, da autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Estão falando da sua glória, estão falando da capacidade de pôr fim à guerra, de despedaçar esses bancos, nem sei de que madeira são, mas Deus bastava falar e não sobraria um aqui dentro. De tão poderoso que Ele é, Ele pode fazer todas as coisas. Como é a voz do Senhor então? Como é que vocês imaginam a voz do Senhor? Para responder isso, nós podemos olhar um pouquinho para a Escritura. Tem alguns fatos que nós podemos mencionar e descobrir como é a voz deste Deus. Vamos pensar. Quando Noé falou com a sua família que deveria construir a arca, de quem era a voz? Quando Moisés foi pregar no Egito e pedir a libertação do povo de Deus, de quem era aquela voz? Quando todos os profetas do Antigo Testamento falavam, de quem era a voz que o povo ouvia? Quando os discípulos pregavam e faziam milagres, de quem era a voz? Quando Jesus falava com aqueles homens, com os discípulos, com a multidão, de quem era a voz? Quando os pastores, que de fato são chamados por Deus, falam e ensinam o que é correto, de quem é a voz? E vamos um pouco mais. Quando vocês abrem a boca para falar do Evangelho e proclamar de fato a vontade de Deus e não a sua vontade, de quem é a voz que ecoa no ouvido e no coração das pessoas? Se quando alguém proclamava a palavra de Deus e sua santa vontade é a voz de Deus, então como de fato nós como seres humanos, alguém vem falar conosco, como nós vamos identificar se de fato a pessoa, aquela voz que ouvimos, se é a voz de Deus? Como identificar isso? E aí, a Bíblia da Reforma traz o seguinte comentário: o poder de Deus é algo assustador. É assustador. Porque se as pessoas de fato pudessem ver tudo que Deus pode fazer em um piscar de olhos, o coração não suportaria. O som da sua voz traz a criação à existência, quer dizer, criou todas as coisas, abala as árvores e montanhas e desencadeia o grande dilúvio que destruiu a terra. Nós, pecadores, poderíamos ser destruídos pelo poder da sua santa e potente voz. No entanto, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Deus veio a nós em Cristo. A voz de Deus estava ali sendo proclamada através de Cristo. E Jesus afirma agora, vamos pensar um pouquinho mais. Jesus lá no Evangelho de João 10, ele diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Volto naquela pergunta: como identificar então quando alguém fala contigo, se o que você está ouvindo é a voz de Deus ou não é a voz de Deus? Porque nesse mundo, cuidado com as vozes que vocês ouçam lá fora. Para responder, quero ler o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Quero ler o texto e prestemos atenção para vocês identificar exatamente e como identificar a voz de Deus no meio de tantas vozes pelo mundo afora. Ouçamos o texto. Eu vou fazer na linguagem de hoje. Meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Na linguagem tradicional, só ali um trechinho diz: provem os Espíritos. Se alguém fala para vocês, provem os espíritos da pessoa. E como é que você vai provar? Ele segue: é assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus, e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Nem todo mundo que abre a Bíblia vem da parte de Deus. Nem todo mundo que diz Senhor Jesus entrará no reino dos céus. Então provem os espíritos, e aqui o texto ele deixa muito claro para vocês de que maneira vocês podem saber se a pessoa procede de Deus ou se não procede. Onde a palavra de Deus não é ensinada clara e puramente, isso não procede de Deus. Como diz, são falsos profetas. Satanás e seus anjos, o mundo e a nossa própria carne, irão nos tentar para seguirmos as muitas outras vozes que tem ali fora, que estão ecoando pelo mundo afora. E cuidado, tem umas frases muito doces, muito que parecem ser luzes, como o que importante é você ser feliz. Cuidado, isso é armadilha, abre o olho. Em que contexto a pessoa está dizendo esta frase? Abre o olho. Se a voz não vem de Deus, irmãos, como disse Jesus, as minhas ovelhas vão conhecer a minha voz. Quando eu falo de fato da parte de Deus, é a voz de Deus que vocês estão ouvindo. Quando vocês forem falar de Jesus, quando vocês forem falar com o enfermo, quando vocês forem testemunhar lá no trabalho ou em qualquer outro lugar, é a voz de Deus que as pessoas estão ouvindo. Porque procedem de Deus. Olha a importância
que nós temos neste mundo e como Deus nos encarrega de uma responsabilidade muito grande como filhos dele. Que ao abrirmos a nossa boca, nós estamos proclamando a sua palavra. Por isso, irmãos, quanto mais vocês conhecerem a Escritura, não se cansem de estudar. Quanto mais vocês conhecerem a Escritura, melhor vocês estarão aptos para discernir os espíritos se procedem de Deus ou não, para que esses espíritos não arranquem do coração de vocês a fé. Porque Satanás usa os falsos profetas para tirar os cristãos do caminho e conduzir na desgraça eterna. Aqui fica um incentivo sempre para os professores, líderes de PEN. Olha a importância que vocês têm. Quando vocês falam para as crianças estão ouvindo a voz de Deus. No grupo do PEN, através de vocês, dos líderes, Deus está fazendo ecoar a sua voz. Portanto, nós somos chamados para a missão, para levar o Evangelho. Que bacana, Deus utilizando pecadores para fazer ecoar a sua voz para o mundo e levando salvação mediante Jesus Cristo. E eu concluo então essa mensagem com os últimos 2 versículos. O Senhor preside, quer dizer, Ele reina aos dilúvios, sobre os dilúvios, em cima da água, Deus continua mandando. Acima das nuvens, que quando cai aquela tempestade, Deus continua mandando. Quando a sua vida não está bem, quando você está se sentindo no fundo do poço, Deus continua mandando. E o versículo continua: como Rei o Senhor reinará para sempre. O Deus que nós estamos adorando aqui, pessoal, essa voz que ouvimos, essa voz vai continuar ecoando. Ou nós crendo ou não crendo, ela vai continuar ecoando pelo mundo, porque o Senhor reinará para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Que maravilha, ouvir a voz de Deus, sentir a paz que vem do coração de Deus, que nos dá força e que continua nos conduzindo nesse mundo em trevas. Que o nosso coração continua sempre fiel a esse Deus, servindo e amando Ele em todos os momentos da vida. Amém.